O Saúde em Dia tem uma preocupação seríssima de levar informações precisas, importantes, que tirem suas dúvidas. E temas dos mais sérios. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre cirurgia ortognática, que não é fácil na odontologia, e implante. Tem um avanço enorme. O nome dele, Eduardo Nascimento, craque. Ele é dentista, cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilar e implante, que implante é uma área tão específica, tão delicada, que cada dia eu fico mais impressionada, não só com a especificidade, como com a tecnologia cada vez mais avançada. Estou falando com o Dr. Eduardo Nascimento, que eu sempre chamo de mãos de fada, porque todo mundo fica impressionado. Como é que ele extrai o dente e não incha? Não sei, mas que há um mistério aí. Obrigada por sua presença. Eu que agradeço, imagina. Sempre um prazer estar com você. Obrigada, doutor Eduardo. Vamos falar da cirurgia ortognática, que é muito falada. Nesses últimos dias, comentando que eu ia lhe recebi várias mensagens das pessoas preocupadas com o grau de dificuldade ou de recuperação, talvez. É isso mesmo? Sim, a cirurgia ortognática é uma cirurgia que a gente fala de médio para grande porte, né? Onde nós praticamente desmontamos a face do paciente e remontamos ela numa nova posição. Então, assim, não é uma cirurgia simples em que qualquer cirurgião tem treinamento para fazer. Precisa de um treinamento muito específico, né? São anos de estudos e anos de prática para conseguir realizar essa cirurgia de uma forma bem sucedida. Na verdade, vou falar leigamente, o maxilar que fica protuberante, é de nascença, isso desenvolve, isso tem algum gatilho? Na verdade, assim, a gente tem dois ossos principais, né? Que é a maxila, que é o osso de cima, onde fica preso os dentes de cima, e a mandíbula, que é o osso de baixo, onde fica preso os dentes de baixo. Então, o que acontece? Tem pacientes que têm as deficiências maxilares, que esses ossos podem estar muito para frente ou muito para trás. E aí gera aquela discrepância na face do paciente. Junto com isso, geralmente é acompanhado por um problema funcional. Os dentes não encaixam direito, ou então o paciente não respira bem. Então, o que a cirurgia faz? Ela coloca os ossos na posição correta, devolvendo para o paciente a função que ele tanto busca. Só que automaticamente, quando nós mexemos na função, a face ela vai se harmonizar. Aos olhos da maioria dos pacientes, das outras pessoas também, ela vai ficar mais bonita do que era antes. Então, se nós pegarmos pacientes antes da cirurgia e depois da cirurgia, é verdade, fotos de antes e depois, e sair perguntando na rua para desconhecidos qual que está mais bonito, mais de 99% vai falar que o mais bonito é o operado. Eu conheço algumas pessoas operadas, eram verdadeiramente assim, e me diziam que doía muito. Sim, às vezes pela posição muito errada dos maxilares, aí causa desconfortos, principalmente articulares. Então, às vezes o paciente nos procura pela dor. Tem muitos pacientes que às vezes falam assim, nossa, eu já acostumei com a minha face com essa discrepância, mas a dor eu não consigo mais conviver. E com que idade isso começa a aparecer e que deve ter indicação cirúrgica? Como você mesmo falou, geralmente é um problema genético, né? Às vezes tem o pai que tem os maxilares muito grandes ou muito pequeno, e aí desde criança, a criança já começa a apresentar o queixinho muito para frente ou muito para trás. Então o problema ele aparece muito cedo, geralmente aí com 10, 11, 12 anos, os pais já começam a observar que a face está diferente. O ideal é a gente operarmos esses pacientes acima dos 17 anos, quando já finalizou o crescimento. Mas nós temos operado cada vez mais crianças aí em torno de 14, 15 anos, antes de finalizar o crescimento, para fugir do bullying, né? Hoje em dia o bullying é muito forte, essa interação social é muito importante. E às vezes uma menina, por exemplo, que tem um queixinho muito para frente ou muito para trás, ela vai passar a fase da vida dela do encantamento ali, né, da verdadeira princesa, como a princesinha feia da turma.
e a gente tem operado principalmente mulheres mais jovens para tirar ela dessa fase, para ela se relacionar melhor, né? Engraçado que tem pacientes meus que relatam, Mônica, que às vezes falam assim, nossa, eu não tenho um amigo que conversa comigo. Aí eu penso, não conversa comigo? Não conversa de jeito nenhum. Isolamento social. Então, realmente, quando a pessoa tem uma discrepância muito forte, ela se torna feia, vamos falar assim, e existe até uma dificuldade dos amiguinhos se aproximarem. Então, às vezes a gente é obrigado a operar a criança antes de acabar de crescer, sabendo que talvez no futuro tenha que reoperar para ela sair não sofrer tanto bullying. É muito sofrido o pós-operatório, porque dizem que é bem chatinho. Na verdade, assim, o pós-operatório de hoje, ele não é um pós-operatório doloroso. Porque a gente hoje trabalha com medicações que a gente consegue eliminar 100% da dor. Uhum. O que vai acontecer é que vai tirar o paciente da rotina dele por um período aí de 20 dias. Mastigar, etc. É mais também o convívio social, porque ainda tem um pouquinho de edema, enche um pouquinho, pode ficar roxo. O paciente ele, no início tem uma dificuldade para movimentar ali os lábios, né, sorrir, fica tudo meio acomodando ainda, então fica um pouco estranho, né? Então essa fase inicial dos 20 dias é a fase que a gente diria que era a mais crítica, que o paciente tem que ficar realmente indo de casa para a clínica, da clínica para casa, para a gente poder reorganizar isso. Mas depois volta às atividades praticamente normais. Daí a dica para todas as que me perguntaram, Rosália, Isabel, que tem filhos, tem uma que está muito preocupada. Na dúvida, fazer sim. Seu nome é muito forte na questão da implantodontia. Sim. O implante é algo que para o leigo aqui assustava muito, aquela coisa de perder o dente. O dente ainda é, na minha opinião, algo muito caro, né? Você perder o dente. O que houve de evolução na questão do implante? Porque era tão doído e era o osso que perfurava. Hoje tem algumas, às vezes também coisa assim, implante sem corte nenhum, tem milagres que não são bem assim. Isso. Mas o que hoje traz de mais conforto e segurança para um paciente que perde um dente e precisa fazer um implante? Assim, eu trabalho com implantes dentários há mais de 20 anos, Isso, né? sim. Já formei centenas de alunos nessas áreas. E tudo que nós fazíamos há 20 anos atrás, praticamente nada a gente faz hoje, tanto que evoluiu. É mesmo? Então mudou-se bastante, né? As brocas de perfuração, os modelos do implante, os tipos de implante. O que era antigamente um mistério para todo mundo, hoje para a gente é uma cirurgia de um implante dentário, para você ter uma noção, demora em torno aí de 10 minutos. É muito rápido, não tem dor, não incha, né? E hoje, com os modelos de implante que nós temos hoje, a gente consegue fazer o que a gente chama de carga imediata em mais de 90% dos casos. O que é a carga imediata? A gente já instala o implante, já molda, já manda para o laboratório e no mesmo dia ou no outro dia já coloca para o paciente um provisório. Então, isso quando o paciente perde os dentes unitários. Para os casos mais complexos, que o paciente perde todos os dentes e, por exemplo, usa uma dentadura, a gente opera e dentro de 3 dias está tudo pronto com a prótese definitiva. Ou seja, a dentadura hoje é passada. A dentadura hoje é passada. E isso também inclui a ideia de custo ter diminuído. Sim. Que era caríssimo. Isso, era muito caro. Antigamente era tudo muito caro. Hoje, como cresceu muito e popularizou muito, os preços estão mais acessíveis. Até para nós, né? Eu lembro que quando nós comprávamos um parafuso de implante era caríssimo, né? Hoje em dia o mercado abriu bastante, são várias empresas, tem muitas empresas com qualidade, então hoje não tem mais aquela dúvida se vai dar certo ou se não vai. As chances de dar certo hoje passam de 95%. E as chances de se perder o dente hoje também são bem menores, né? Com acesso à informação, Sim. Com a facilidade, e tanto perde dente, o jovem como o idoso? Sim, hoje em dia, né, com essa alta do estresse, né, vamos falar assim, as pessoas estão muito ansiosas, então elas têm muito aqueles apertamentos dentários, né? E esses apertamentos hoje têm sido as grandes causas das fraturas dos dentes e a necessidade da troca, né, do dente para o implante. Então, às vezes a gente vê pacientes que têm a boca, a gente fala boca limpa, ou seja, não tem cárie, não tem doença periodontal, higieniza super bem, tá tudo estável. Mas com a força mastigatória que ele teve, ele fraturou um dente. E aí esse dente teve que ser substituído por implante.
Que isso, realmente, eu tenho uma amiga que ela disse que fica tão tenso e aperta tanto que dói que quase não abre. Agora, por exemplo, da pandemia, a gente teve muito isso aí. Muitos pacientes que nós tratamos, que eram pacientes que têm a boca extremamente limpa, íntegra, e por tensão de ficar apertando, fraturava-se os dentes e fraturava a raiz do dente. E quando fratura a raiz do dente, não tem mais jeito, tem que ser trocado por implante. Eu queria que tu desse algum recado aqui para o nosso público, assim, algum alerta para aquele que está com o dente descuidado, porque você pensa que todo mundo está cuidando, limpando, tirando tártaro, para aquele que está com o dente descuidado, ainda é jovem, pode perder o dente, para aquele que já perdeu, que tipo de alento você pode dar para eles? Eu acho o que nós acreditamos é assim, né? A prevenção ela é a melhor coisa a se fazer em tudo, né? Então, se nós pegarmos um paciente que tem o hábito de ir ao dentista pelo menos a cada 6 meses, mesmo que ele venha a ter algum problema, esse problema ele não vai ser um problema grave, né? A gente pode ali fazer uma limpeza, fazer uma verificação, e o tratamento preventivo ele é sempre melhor e sempre mais barato. Então, como tudo na vida, se você puder prevenir, seria realmente o conselho que a gente poderia dar para vocês. E só para finalizar, que é uma questão minha, que as pessoas me perguntaram, como é que você tirou seu siso depois dos 60? Eu não sei porque que a gente manteve esse siso aqui até hoje. Por que eu tirei o siso depois de 60? Ele atrapalha? Na verdade, assim, o siso, ele é um dente que a gente tem, vamos falar assim, a mais, né? E no caso da Monte, especificamente, ele iniciou uma erupção, ou seja, ele começou a nascer e ele não nasceu na melhor posição, na posição adequada. Então, esse dente inclinado, ele dificultava a higienização de um dente importante, que é o segundo molar. Então, para prevenir um problema futuro em um dente importante, que é o segundo molar, foi-se removido o seu siso para você ter uma higienização com mais facilidade. E ficou perfeitinho. Ficou perfeitinho. Em 5 minutos, e sem dor e sem inchaço. Só te agradeço sempre. Imagina. Obrigada, ex-doutor Eduardo Nascimento, que eu chamo intimamente de mão de fada. Confere.